Mateus 26, de 26 a 29. É um texto que usamos normalmente para a nossa ceia. Diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Esses 2 próximos meses a gente vai falar sobre a mesa. Nesse mês de abril a gente vai falar sobre a mesa da ceia, que é o lugar onde a gente se reúne para estar com Cristo. E a gente vai aproveitar maio, que é o mês da família, para lembrar da mesa também, que normalmente as famílias se reúnem para estar juntas. Então esse tema vai nos guiar durante esses 2 meses, para a gente pensar a respeito dele. Mas em abril a gente vai ficar nesse texto. Eu quero te desafiar a ler esse texto de Mateus 26, de 26 a 29, reler e meditar todos os dias em uma palavra, em um versículo, e deixar que Deus fale com você. A cada domingo a gente vai falar um pouquinho. Antes da gente entrar propriamente na nossa conversa com os adultos, eu queria primeiro conversar com as crianças. Então vou fazer algumas perguntas para as crianças, para ajudar os adultos também a entender algumas coisas. Por exemplo, crianças, o que é a Páscoa? É a comida, é a ressurreição de Jesus, é o que mais? É a morte e ressurreição de Jesus. Prestem atenção, na Páscoa, a gente não comemora os milagres, a gente não comemora as grandes bênçãos do Senhor. O alvo do nosso coração na Páscoa é exatamente a morte, crucificação e ressurreição de Cristo. É quando o Evangelho acontece de maneira clara. E o que aconteceu nessa mesa antes da ceia, crianças? Quando a gente fala assim, Santa Ceia, o que significa isso? É uma ceia santa. E por que ela é santa? Porque Jesus fez essa ceia. Ele morreu na sexta-feira. Antes de morrer, ele reúne os seus amigos e fala assim: olha, vamos comer. Antes da Páscoa ser a morte, crucificação e ressurreição de Cristo, ela era uma festa dos judeus, que significava o quê? Para os judeus, o que significa a Páscoa? Libertação do quê? Libertação da escravidão. Eles eram escravos aonde? No Egito. Faraó fez eles escravos. E durante anos eles serviram como escravos, até Deus libertar eles. E Jesus, quando se reúne com seus amigos naquela mesa, ele estava comemorando isso. Então, só para a gente caminhar um pouquinho, ao longo desse mês a gente vai falar sobre a mesa da ceia. Na mesa da ceia é o lugar onde a gente vive o discipulado, onde a gente de fato é um discípulo de Cristo. É onde a gente vive a consagração, que a gente vai ver hoje, onde a gente vive a crucificação, onde a gente vive o perdão e onde a gente vive a esperança. Cada domingo a gente vai ver uma palavra dessa e vai ver como essa palavra se torna real na mesa. Mas eu quero que você preste atenção nisso. Quando a gente pensa em cristianismo, a gente pensa em igreja, pensa em religião, a gente pensa em regras, a gente pensa em um monte de coisa. Mas será que você pensa numa mesa? Jesus fez da mesa algo que, de certa maneira, é central na nossa caminhada de fé.
E eu quero que você repare nisso. Ele poderia fazer qualquer coisa nesses últimos dias, e a gente entende isso, que tudo que Jesus faz nesses últimos dias, antes da sua morte, crucificação e ressurreição, tem extrema importância. Ele escolhe reunir seus amigos para festejar uma libertação do povo judeu, mas para apontar para uma libertação maior. Mas ele entende que isso é algo que acontece na mesa, na relação entre as pessoas, no estar junto, no comer junto. Eu não sei que impacto isso tem no seu coração. Para mim é um grande impacto. Pensar que, preste atenção, como eu defino o evangelho? Quando se fala assim, evangelho, essa palavra pode ser traduzida pelo quê? Ela está querendo dizer o quê? Evangelho são as boas novas. Que boas novas são essas? Que Cristo voltará, mas mais do que isso, ele voltará porque um dia ele morreu na cruz por nós. Nós cremos no Evangelho e ele é central na nossa vida. Para a gente, o centro da vida cristã é o Evangelho, a mensagem de que Jesus se entregou por nós, que Deus nos amou de tamanha maneira que ele se entrega numa cruz. Isso é o Evangelho. A mensagem de que Deus nos ama tanto, ama você. Não é genérico, é pessoal. Deus te ama. Ele olhou para você, para o teu RG, para o seu nome, e falou, cara, eu amo essa pessoa, eu não posso deixar ele morrer. Eu não posso deixar ele se perder pelo pecado. Eu não posso deixar a vida dela ou dele ser desconfigurada, deturpada, destruída pelo poder do pecado. Pensa de maneira pessoal. Jesus olhou para você e falou, não posso. Eu preciso fazer algo. E o algo que ele faz é morrer numa cruz. E a mesa se torna a mensagem do Evangelho figurada, visual. Quando Jesus fala, olha, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Quando a gente fala desse texto, e a gente já está entrando um pouquinho nas explicações, você já deve começar a juntar interrogações. Porque esse texto, quando Jesus fala, olha, fazer isso em memória de mim, olha, ele está falando do amor dele, isso era para unir a igreja ao redor da mesa, mas exatamente isso aqui é o que divide e está entre, sei lá, os top 3 das coisas que dividem a igreja é a ceia. Olha que ridículo. Uns vão falar que é só uma lembrança, outros vão falar que é um sacramento, é uma ordem. Alguns vão falar que aquele pão vai virar, de fato, a carne de Deus. Você come a carne dele e o sacrifício acontece de novo. Outros vão falar que não. É uma presença espiritual. Outros vão falar, e aí as teorias vão se multiplicar e vão dividir. Para cada teoria você vai ter um novo grupo de pessoas que vão brigar com a outra. Mas quando Jesus sentou, ele queria unir o seu povo. Ele queria falar, olha, vamos lembrar que esse evangelho não é só uma mensagem intelectual, é algo real. Quando ele fala isso é o meu corpo, é obviamente que é algo figurado. A gente precisa lembrar como o corpo dele seria entregue e o sangue dele derramado por nós. Isso deveria nos unir a partir da percepção de que o próprio Cristo se entrega, se dedica a viver a vontade de Deus porque nos ama. Hoje o assunto é consagração. E não há melhor imagem de consagração do que a própria ceia. O que Jesus faz com os elementos da ceia, que é o pão e o vinho, é consagrar a Deus, é abençoar. São palavras que, de certa maneira, são sinônimos. Jesus pega o pão e dá graças, pega o vinho e abençoa. Isso a palavra consagrar, ela significa exatamente dedicar algo ou alguém para Deus. E quando a gente fala da nossa vida, é separar a nossa vida para viver a vontade de Deus.
que significa eu me consagrar? Eu consagrar a igreja? Significa que a minha vontade é posta de lado. O que eu acho, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu desejo, é posto de lado, para que Deus seja o centro. Consagrar significa dedicar totalmente a Deus. E é algo que às vezes a gente perde de vista, porque a igreja se torna um auditório, se torna um lugar de ser abençoado, um lugar de sentir Deus, de ser reanimado, de encontrar de novo gás para a semana, porque você já está quase entregando os pontos. Todas essas coisas são verdades, mas não são centrais. O centro significa que a minha vida só dá certo, só é plena, só encontra razão de ser quando Deus está no controle. Quando eu dedico ela a Deus. Jesus, ele é mestre em fazer isso. Ele faz algo corriqueiro, porque essa atitude de dar graças, qualquer mesa judaica, aquele que recebia os seus convidados, ou normalmente o pai de família, fazia isso. Ele pegava um pão, dava graças ao Senhor, pegava o vinho ou o que tivesse para beber, a água que fosse, e dava graças. Senhor, tudo é teu. Estamos comendo e nos alegrando daquilo que é teu. Era uma atitude normal. Mas Jesus é mestre em pegar coisas normais e transformar em coisas especiais. E ele pega aquele pão e aquele vinho, consagra ao Senhor, dá graças e muda tudo. Especialmente porque ele fala, olha, você está vendo esse pão? Ele é um símbolo do meu corpo. E esse vinho é um símbolo do meu sangue. É derramado, é entregue por cada um de vocês. Toda vez que a gente celebra a ceia, a gente lembra desses fatos. E a gente é convidado. Imagina, para pensar um pouquinho. Quando Jesus está partindo o pão, ele fala, olha, esse pão está sendo partido por vocês. Esse vinho é o meu sangue derramado para que uma nova aliança seja feita. Ele não estava falando de ideias. Ele não estava falando de ensinos. Ele estava falando de vida. Está falando, ó, pessoal, vai acontecer. E assim como Abraão, quando subiu o monte, levando o seu filho, sentia o peso de ter que sacrificar o seu próprio filho ao Senhor, era algo real, algo do qual ele participava. Jesus estava falando dele mesmo. Ele não estava falando de sacramentos, ele não estava falando de instituições, ele não estava falando de regras, ele estava falando da vida dele e da vida daqueles que o seguiam. Ele estava cuidando do coração daqueles que já se encontravam aflitos e ele sabia que iam sofrer, iam abandoná-lo, iam sentir a dor da crucificação, iam sentir a dor da separação. E ele está falando, olha, é a minha vida. Como a gente falou, a Páscoa é uma festa que começou com os judeus. Eles foram levados para o Egito através da vida de José, que se torna vice-governador, o segundo em autoridade. E isso foi uma bênção, porque todo o povo estava morrendo de fome. José é usado para ajudar não só o Egito, mas boa parte do mundo conhecido a ter comida, porque ele conduz o Egito a estocar. E, obviamente, o povo de Israel encontra ali um lugar. Às vezes a gente não considera a nossa vida assim, né? A bênção, ela, com o passar dos anos, se ela é o foco da sua vida, se você fica estagnado, ela deixa de ser o que foi. Às vezes a gente torna coisas ídolos na nossa vida porque a gente ama demais. E a gente acha que Deus só age daquela maneira, só age naquele lugar, só age através dessa ou daquela pessoa. E o povo que encontrou a libertação no Egito, encontrou a comida, encontrou tudo o que precisava, os anos passam e eles se tornam escravos do Egito, daquele que tinha sido seu salvador.
Não importa o que você vive, onde você vive, o importa é se Deus está no comando. Se Deus conduz a sua vida, e essa é a grande questão para os judeus e para a gente, porque no decorrer dos anos, eles esquecem Deus. E a sua vida vai se deteriorando, ao ponto de o seu principal representante, que era vice-governador, todos eles são conduzidos à posição de escravos. Olha como a vida pode mudar. É claro que não foram 1 ou 2 anos, mas isso acontece com a gente às vezes. Na bênção, tudo está legal. E muitas vezes a gente é levado a diminuir a posição e a importância de Deus na nossa vida. Porque Ele sempre tem que ser central. Ou a gente pega caminhos tortos, ou o pecado novamente deturpa e nos escraviza. E ele é sorrateiro a ponto de nos enganar. No último dia de libertação do Egito, Deus orienta o povo, e essa história vocês vão ouvir ao longo desse mês. Ele orienta o povo que matasse um cordeiro e pintasse a sua porta com o sangue daquele cordeiro. E aquele cordeiro, o sangue dele seria a marca que faria com que a morte passasse direto por aquela família. E só os primogênitos do Egito que morreram, não dos judeus. Por isso, a ceia do cordeiro, o comer o cordeiro era central. Era o centro da festa da Páscoa para os judeus. Mas a gente leu alguma vez, no relato do Novo Testamento, alguma coisa sobre cordeiro? Não no texto da ceia. Jesus, ele muda para nos alertar, e ele pega... O cordeiro sai de figura, porque ele é o cordeiro. Ele é o centro dessa festa. Ele é o centro de tudo que importa. E ele pega o pão e o vinho e fala, não, agora a gente vai colocar o centro do que a gente está fazendo no pão e no vinho. Porque eles vão lembrar para vocês do verdadeiro cordeiro, da verdadeira libertação dos escravos. Porque essa não é uma história dos judeus. O cordeiro era dos judeus. O pão e o vinho é a nossa história. Faz parte daquilo que a gente pode trazer para a gente. E a gente pode dizer que quando a gente parte o pão e o vinho, quando Jesus pega esses elementos que eram secundários, eram comuns na ceia, e torna eles centrais, porque consagrou a Ele, porque abençoou, porque entregou a Deus, a gente é convidado da mesma maneira a deixar com que a nossa vida siga esse caminho de libertação, de consagração e de transformação. Eu penso muito nessa caminhada que a gente precisa viver para que Deus nos transforme. A gente vai ver daqui a pouco o quanto essa mesa, especialmente no mês de maio, é um lugar de partilhar a vida. É um lugar para a gente sentar e falar das coisas que acontecem no nosso coração, das mudanças que Deus fez, das libertações e principalmente da grande libertação do pecado. Essa mesa é o lugar para compartilhar. Num tempo em que a gente se isola e que a gente se relaciona através do distanciamento das redes sociais, e a gente quer cada vez encontrar a paz, o conforto, a alegria no isolamento, Deus fala, olha, há uma mesa. Essas relações são fundamentais, por mais que elas causem desgaste, por mais que elas sejam assustadoras, por mais que elas tragam falhas no meio do caminho, elas são a vida. E Jesus fala, olha, a mesa é o lugar de compartilhar isso, mas talvez a gente precise sentar à mesa antes com Cristo e ter a nossa vida consertada, ter a nossa vida renovada, encontrar de novo esse caminho ao lado de Cristo. Eu quero realmente fazer essa correlação para que a mesa seja um lugar de inspiração para você. Quando você vê Cristo partindo o pão, falando sobre a sua vida e sobre o seu ato, a ideia de Cristo é que nós sejamos as pessoas sentadas nessa mesa. Porque isso não foi feito para que um grupo na Palestina, há cerca de 2000 anos atrás, pudesse viver uma história. É feito para você viver essa história. Você é convidado a sentar nessa mesa.
O pão e o vinho se tornam a marca do Evangelho porque lembram da história, da entrega de Jesus, da entrega que Ele fez por nós. Está entendendo? E aí, a gente precisa encarar isso à luz do Evangelho, à luz de uma história maior. Jesus transformou o pão em vinho em algo sagrado. O que Ele não pode fazer com a sua vida? A nossa vida, através de tudo que Jesus faz, é convidada, é transformada a seguir os seus passos. Se Jesus tira a centralidade do cordeiro, porque ele passa a ser o cordeiro, pega elementos tão simples como o pão e o vinho, que naquela época era alimentação básica. Ele quer transformar pessoas comuns como eu e você em luzes que brilham na escuridão, em vidas que são consagradas ao Senhor. E eu quero ser bem direto e simples naquilo que para a gente é a proposição hoje. Pensar nessa mesa é pensar na minha caminhada com Cristo. Porque em vários momentos no Evangelho, você vê que Jesus transformou aqueles homens, pecadores, turrões, teimosos, em discípulos, ao sentar na mesa com eles. E na maioria das histórias do Evangelho, Jesus está comendo. E seus discípulos estão juntos. Seja num casamento em Caná, seja na mesa de Simão, em que a prostituta senta e começa a chorar e lavar os seus pés, e ele é acusado. E é sempre a mesa. É sempre lembrar que são pessoas que sentam para conversar, para estar juntas. Para fechar, irmãos, eu acho que a gente fracassa terrivelmente no discipulado, no seguir a Cristo. Por isso, eu fiquei pensando sobre mim e sobre você, que consagração talvez seja uma palavra tão longe da nossa prática diária, talvez sim do nosso desejo, provavelmente sim da nossa vontade de seguir o Mestre. Mas a realidade é que a vida corre, ela passa e essas verdades ficam um pouquinho de lado. E Deus passa a ser apenas algo que acontece nos domingos, alguém que realiza meus desejos. E eu quero te convidar a entender isso, porque talvez a gente pense que consagração está ligada à ideia de perfeição. Consagrar a minha vida significa eu ser um pastor ou um missionário. Significa eu estar em todos os trabalhos e ministérios da igreja. Mas eu quero fechar com essa ideia de que consagrar tem mais a ver com compromisso e perseverança. De continuar apesar dos tropeços. E talvez essa seja a grande maravilha quando a gente fala da palavra graça e muitas vezes a gente não entende ela na prática. Significa que apesar de tudo, a gente ainda está no jogo. Apesar da sua vida, você ainda está no jogo. Essa é a mensagem do Evangelho. E acho que é isso que nos chama à consagração. Não é um chicote estalando nas nossas costas. É um Deus que tomou essa chicotada por você. É isso que nos maravilha em Cristo. Apesar de tudo, a gente não é excluído ou diminuído por causa dos nossos tropeços, por causa das tantas e tantas vezes que a gente simplesmente esquece dele e que ele sai da nossa vida de maneira consciente, a gente bota ele de lado. Em Cristo a gente assume o compromisso de não pecar e fazer o que for necessário para viver Jesus como centro da nossa vida, o centro dos nossos dias. Mas eu descubro que nessa luta contra o pecado, nesse compromisso, eu dependo dele. Pessoal que estava no Discord, a gente vai encerrar sexta que vem, no estudo do livro Pais Discipuladores, a gente
trabalhou uma frase que mexeu muito comigo nessa última sexta, que diz assim: Deus não nos manda realizar o que podemos fazer com nossas próprias forças. Ele nos manda realizar o que só Ele pode conseguir. Vou repetir. Deus não nos manda realizar algo que podemos fazer com as nossas próprias forças. Ele nos manda fazer algo que só Ele consegue. Pô, então isso é louco. Deus está mandando fazer algo que eu não consigo fazer? Porque a ideia da caminhada com Deus é exatamente te mostrar que você não consegue sozinho. E que todas as vezes que você conseguir sozinho, que você tentar sozinho, você vai falhar. E que o meu principal trabalho é estar com Cristo. Trazendo para a nossa conversa de hoje, o meu principal trabalho é sentar à mesa. É sentar com Cristo e conversar com Ele. Infelizmente, irmãos, a verdade é que eu tropeço muito mais vezes do que eu gostaria de admitir. Tropeço, me desanimo, me afasto, quero entregar os pontos, mas no final eu continuo na mesma estrada. Muitas vezes eu me sinto envergonhado, desanimado, mas é justamente nessa hora que Jesus me chama novamente à mesa. É legal perceber quem eram aqueles homens que estavam sentados à mesas. Os amigos de Jesus não eram os melhores. Não eram os top 12 da época. Não eram os mais sábios, os mais respeitados, os mais instruídos. Não eram. Mas eles eram uma coisa. Eram seus amigos. E aí a gente percebe que o que é necessário para eu sentar à mesa com Cristo é simplesmente ser seu amigo. E eu descubro que é Ele quem me chama a ser seu amigo. Não é alguém que está distante de mim e que eu não consigo chegar lá, mas Ele me chamou. Ele se entregou na cruz justamente para viver esse relacionamento comigo. Não porque eu sou forte. Não porque eu sou melhor. Por isso eu posso sentar na mesa, simplesmente porque Cristo me escolheu, morreu na cruz por mim. E eu quero encerrar simplesmente te convidando a pensar nisso. O quanto eu estou disposto a me comprometer nessa caminhada, a consagrar a minha vida. Volto a dizer, não tem nada a ver com perfeição absoluta, mas com a persistência, com a atitude de entender que o meu principal trabalho é estar com Ele. Com a fixa lembrança, e eu quero que você guarde isso, que há um lugar na mesa para você. Consagrar a sua vida a Deus significa lembrar que tem um lugar separado para você. Que você tem uma cadeira para estar com Jesus. E é isso que precisa estar no nosso coração. Mesmo cansado, fracassado, com medo, envergonhado, nada muda. Esse lugar sempre vai estar lá para mim, para você. Não porque você é bom, mas porque Jesus é bom. Ele é bom. E Ele garantiu um lugar para a gente. Eu quero fechar com essa ideia. Consagrar a vida a Deus não é fruto simplesmente na minha capacidade. Não é fruto de quem eu sou, mas do que Jesus me fez. Porque Ele é meu amigo. Isso tudo me leva a abandonar tudo e querer estar com Ele. Ao longo desse mês, eu quero te convidar a meditar sobre essas coisas. Porque você não vai consagrar a sua vida se alguém te forçar mais, se alguém te apertar. Você não vai dar o passo que falta se alguém começar a infligir dor a você. A gente faz essas coisas por causa da graça, porque Deus nos amou.
naquele momento em que ele parte o pão, que ele entrega o vinho como seu corpo e sangue, ele está lembrando aos seus amigos que o seu amor é real e é prático. E ele lembra a gente também. Meu desafio para você é que ao longo dessa semana você lembre que você tem um lugar à mesa. Pensa sobre o significado disso para você. Eu quero que você saia daqui com uma decisão. Separe todos os dias 10 minutos para sentar à mesa com Cristo. Encontre agora um horário, um lugar na sua vida em que você vai sentar à mesa com Jesus. Sente, converse com Ele. Converse, mas você não está ali simplesmente para pedir coisas. Você está ali para ouvi-lo. Especialmente ouvir Ele falar sobre as áreas da sua vida que Ele já está trabalhando, que Ele já está separando, consagrando para Ele. Então, o meu desafio para você é que você separe 10 minutos para sentar à mesa com o Senhor.